como pessoa física, ele é gente boa? Quem? Felipe? E jurídica? Jurídica não. Partir com pessoa jurídica não. Jurídica não é não. Não é? Não, me deve até hoje. Mas Felipe Neto te deve? Na verdade, ele não pagou minha rescisão. Ô, Felipe, pelo amor de Deus, tem uma parada. Tem uma parada. A rescisão do Delo pra... Não é nada, 40 mil reais, não é fortuna nada. Que você fez, Você velho. tá doido. Não é nada. Mas uma parada que eu fiquei assim, ó. Vou falar um negócio pra vocês muito engraçado. Isso aqui poucas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas por que eu fiquei assim? Porque na época, eu era o seguinte, eu era aquele funcionário que... Eu tô aqui, eu sou parte da empresa. Eu não sou um funcionário da empresa. Eu sou um membro da empresa. Você vestiu a camisa. Né? Um braço, um pé, uma parte do coração ali, um ventrilo, sei lá do que. Eu era alguma coisa do corpo da empresa. Então eu defendia muito. E uma das coisas que eu sempre falava pro Felipe é, cara, eu nunca vou te processar. Porque aqui era o meu lugar, o meu espaço. Só que depois, com o tempo, foi mudando isso. Porque a gente foi percebendo que eu era só mais um funcionário. A própria empresa te tratava como funcionário. Mais um. Mais um. E eu percebi isso muito no dia que eu saí de lá. Só que o que ninguém sabia era o seguinte. Quando a Paramaker começou, a gente tinha, sei lá, uns 100 canais na empresa. E, cara, em 6 meses, assim, saiu de 100 pra, tipo, 2.000 canais. E mais funcionário ou não? Tudo mesma estrutura. Puta, então... Mesma estrutura. Puta, de 2.000 pra 3.500, que foi a nossa meta, aí virou eu e mais 3 pessoas. Canais? Pra você conversar, administrar, entrar em contato, ligar no Skype, tirar dúvida, responder, resolver problema. Então, eram 3 pessoas, eu e mais 3. E na época, o Ian, da Porta dos Fundos... Sim, Ian SBF. Ele tava muito com o Felipe na porra do Twitter. E eu me lembro dele tweetar assim, Felipe Neto, maior responsável, os caralho, tem uma net com 3.500 canais e só bota um cara pra resolver a porra toda. Tava falando de você. Tava falando de mim. Então, aí quando... E nessa época, quando o Ian falou, a gente era muito doutrinado dentro da empresa, falava, o Ian era um babaca. Só que depois, quando eu saí, eu falei, caralho, o que eu estava fazendo? Eu tava simplesmente... segurando todos os pepinos da empresa nessa questão de comunicação e suporte, para depois o Felipe vender e botar milhões no bolso. Pronto, era isso. Foi isso. Mas quando ele vendeu, ele não dividiu alguma parte? Dividiu, sim. Dividiu. Uma partezinha assim, um negocinho. Dividiu. Nada. O ser humano, né? Cara, nossa, não dividiu... Assim, eu vou te falar... Ele não deu uma bonificação? Assim, vendi a empresa, tá aqui... Não, eu vou te... Aí eu vou te contar... Você não acha que você aprendeu muito lá? Não, deixa eu contar a parte, porque quando você me pergunta, o Felipe e tal, eu falo o meu lado e eu penso o que ele falaria de mim. E tem uma coisa que ele vai falar de mim, ou enfim, pensa muito, que na época era o seguinte. Quando eu era um cara que trabalhava muito, eu sempre fui esse cara, sempre trabalhei muito. Então, por exemplo, eu chegava na empresa 8, 9 horas da manhã, e, cara, o dia inteiro falando com o influenciador. O dia inteiro. Aí, saía lá às 7 horas, chegava em casa, abria o meu computador e continuava falando com os caras até 11 horas da noite, foda-se. Então, foi assim durante 2 anos. Durante 2 anos eu era esse cara, entendeu? E o que aconteceu? Eu criei muita intimidade com vários influenciadores. E aí, onde é que começou a mudança, né, na minha cabeça? Quando os influenciadores que tinham dúvidas sobre YouTube... otimização de canal, tag, essas porras, começaram a perguntar pra mim o seguinte, pô, Delo, tem um cara aqui me cobrando, querendo perguntar quanto que eu cobro pra ir no evento lá dele. Pô, tem um cara aqui me perguntando quanto que eu cobro pra divulgar a loja dele, o jogo dele. Quanto que eu cobro? E aí, ou seja, a relação que era de comunicação e suporte começou a virar uma relação comercial. Sim. Bem embrionária, De mas business, começou. De business. E aí, com o passar do tempo, os caras confiavam muito em mim. Eles não tinham... a Malena, o pessoal... Não tinha ninguém de referência. Tinha eu como referência. E eu comecei a mostrar, você cobra isso, cobra aquilo e tal. E foi aí que eu pensei, porra, vou começar a trabalhar com eles em relação a isso, sabe? Pra poder... Tinha 2 papéis. Eu ganhar mais dinheiro, isso era óbvio. E segundo, fazer com que isso mais pra frente seja algo da Paramaker. Sacou? Dá para make. Só que não funcionou bem assim. Por quê? Porque na época o Felipe ficou meio puto, porque eu tava fazendo isso, eu não avisei a ele. Até porque era tudo muito amador, não tinha uma parada profissional e tal. Mas ele ficou puto, porque eu tava trabalhando comercialmente com esses caras.
E aí começou a dar um monte de problema. Ele, E ele era o CEO da operação mesmo? Era. Era o dono, né? Era o dono. Né? Ele fazia tudo, mandava em tudo. Ele tem esse espírito de liderança. Tem. E aí, cara, eu falei, cara, Felipe, primeiro, porque na cabeça do Felipe, o que eu estava fazendo? Eu estava... Tá bem aí, Igor? Não, tô. Ah, tá bom. É que eu vi você fazer assim. O que na cabeça do Felipe tava passando? Porra, que eu tava lá, trabalhando com os clientes da empresa pra depois ser empresário desses clientes. Sim, e não era isso. Ele achou que você tava meio que passando. Cara, na época eu era mó retardado, eu nem sabia fazer nada. Eu fui aprender a ser alguém muitos anos depois. Na época eu não sabia nada. Pelo contrário, eu tava tentando construir algo. Você aprendeu bem, né? Aprendi bem. Andando Não, de Lambo? calma. E aí, na época, eu falei, cara, numa boa, eu não tenho competência profissional pra ser empresário de ninguém. É melhor fazer isso pra dentro da empresa, porque pelo menos é um braço que eu ia tocar, já que eu sou o relacionamento dos caras, e que ia funcionar muito bem. Só que não foi assim. Então ele chegou, ficou puto, me acusou que eu tava conspirando contra e tal, tudo mais. Aí eu falei, cara, quer saber? Foda-se, saí. Sacou? Saí, e aí fui ser empresário desses caras, trabalhar com isso. Entendeu?